Eles estudavam as estrelas, né? Parece que eram estudiosos dos astros. E eles perceberam, Deus fez com que eles entendessem que o seu Filho Jesus Cristo ia nascer. E Deus colocou para eles, de alguma forma, um sinal, que era uma estrela, e aquela estrela os guiaria até onde Jesus fosse realmente o local onde haveria nascido o menino Jesus. E eles foram, né, tem até um filme muito interessante, os irmãos, é claro que é uma história extra-bíblica, né, mas que eu vou até deixar a dica aqui para os irmãos que quiserem ver, que chama O Quarto Sábio. É muito interessante esse filme, que fala justamente sobre o quarto sábio que veio um pouco atrasado desses três aqui. Ele queria estar também, é uma ficção. E ele não consegue. E as coisas que ele traz para Jesus, na verdade, ele acaba entregando para pessoas que estavam necessitadas e tudo. E quando ele chega para Jesus, vou contar só uma partezinha aqui, você vai até desestimular de ver o filme. Mas é só para a gente entender. E quando ele encontra com Jesus, ele chora, triste. Jesus, os presentes que eu trouxe para o Senhor, eu não pude entregar para o Senhor os presentes. E quando ele foi explicar o que tinha acontecido, Jesus falou: Senhor, eu recebi cada um daqueles presentes que você me trouxe, porque ele tinha ajudado pessoas com aqueles presentes. Mas o nosso foco aqui é os três sábios, né? Os três magos, né? A gente entende que é três, né? A Bíblia não fala que é três, provavelmente eram três, porque eles trouxeram três presentes. Eu creio que eles não se apresentariam. Era o costume naquela época, quando um rei se apresentava de outro rei com um presente, de forma nenhuma alguém se apresentaria sem um presente para Jesus. Então, e aí como foram três presentes, a gente entende que eram três sábios, né? Não vou falar magos não, vou falar três sábios. Mas a questão, irmãos, é que eles levaram presentes para Jesus, eles chegaram no momento certo, no momento exato, né? Que o menino havia nascido por aqueles dias, talvez. E eles levaram presentes para Jesus, que era um bebê naqueles dias, tinha acabado de nascer. E quais foram os presentes que eles levaram, né? Nós lemos aqui que era ouro, incenso e mirra. Então a Bíblia não menciona por que esses sábios ofereceram especificamente esses presentes, né? Ouro, incenso e mirra. Mas todos esses três presentes tinham um valor prático, né? Tinha um valor prático para os pais, para o menino, né? Para aquela criança, aquele bebê que havia nascido. Tinha um valor prático e também um valor simbólico para a família, um valor simbólico para os pais, para o próprio Filho de Deus que havia nascido, e tinha um valor simbólico também, eu creio, para nós hoje. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, sobre esses três presentes que aqueles três sábios, nós entendemos três, levaram para Jesus. Então o primeiro presente era o quê? Ouro, né? Então o ouro, né? O uso prático do ouro, né? Por exemplo, para um casal jovem, um casal que não era rico, tá, irmãos? Ao contrário do que a teologia da prosperidade, os teólogos da prosperidade muitas vezes querem colocar a família de Jesus como uma família rica, riquíssima e tal. Não é essa a realidade que a gente vê na Bíblia. Era uma família simples. Era um jovem casal começando a sua vida de casado, quando a Maria ficou grávida pelo Espírito Santo. Na verdade, eles eram ainda noivos, né? A Maria era prometida a José, estava aguardando ali o momento, ela era comprometida para eles se casarem definitivamente. Então, era um jovem casal, começando a vida de casado, né? Provavelmente era uma família
pobre. Por que a gente entende isso, irmãos? Lá em Lucas 2, no versículo 24, né, a Bíblia diz que eles deram como oferta sacrificial pelo menino, eles deram o quê? Pombinhas, 2 pombinhos eles deram. E os pombinhos eram justamente a oferta de alguém que não tinha muito dinheiro, né? Se alguém tinha mais dinheiro, ele dava o quê? Um garrote cevado, o melhor boi. Outros davam uma ovelha bem bonita, né? Tinha que ser perfeito para Deus. Mas se a pessoa não tinha posse nenhuma, você pode ver lá no Antigo Testamento, a pessoa poderia levar então 2 pombinhos e oferecer como sacrifício. Então, José e Maria não eram ricos. Então aquele ouro tinha também esse uso prático, né? Porque aquele ouro ia servir para eles, para suprir as necessidades. Depois a gente vai ver que José e Maria, quando o Herodes interroga lá os sábios, de onde nasceria o menino, o que ele faz? E aí ele fica esperando aqueles sábios, eles não voltam, porque eles são avisados em sonho, eles seguem a viagem, não voltam lá em Herodes, mas Herodes sabia onde nasceria o menino, porque ele interrogou os sacerdotes, né, sobre a lei. Os sacerdotes falaram mais ou menos onde seria, como seria. O que Herodes fez? Ele mandou matar todas as crianças de 3 anos abaixo, né? Tentando com isso matar o menino Jesus. Falou assim, então esse camarada nasceu para ser rei no meu lugar. Para que isso não aconteça, então vou matar logo esse menino. Pronto, acabou, e não vai tomar o meu trono, né? Porque ele sabia que Jesus era da linhagem de Davi, tinha tudo realmente para ser um rei. É claro que Jesus não veio para ser um rei humano da nação de Israel. Então, irmãos, mas o fato é que Herodes manda matar as crianças, aí gera uma perseguição, e Deus avisa José e Maria, e eles fogem para onde? Para o Egito. Provavelmente esse ouro que foi levado por esses sábios, provavelmente esse ouro foi muito útil, irmãos, para eles passarem esse tempo, para eles fazerem essa viagem para o Egito, para eles passarem esse tempo lá no Egito, né? Então, irmãos, o ouro tinha esse uso prático, né? Tinha um significado prático. Era Deus, né, por sua provisão, mandando aqueles sábios levarem o ouro para Jesus, para servir como fonte de sustento naquele período em que teriam que fugir para o Egito e outros períodos outras necessidades deles. Então tinha esse uso, esse significado prático. Agora tinha também, irmãos, um significado simbólico. O que o ouro representava? O ouro era um presente típico oferecido aos reis. Se você abrir sua Bíblia em 1 Reis 9, versículo 14, a Bíblia diz que Irão, né, em várias outras situações a gente vê isso, né, quando a rainha de Sabá, ela vai visitar Salomão, ela leva tantos presentes, e entre os presentes leva muito ouro, prata e tal. Em 1 Reis 9, versículo 14, a Bíblia diz assim, ó, enviara Irão ao rei 120 talentos de ouro. Então, o ouro era um presente típico oferecido aos reis. Simbolizava a monarquia, a realeza, um presente mais que adequado, irmãos, para o rei que estava nascendo ali, que era Jesus. Era um presente mais do que adequado para Jesus, que depois a Bíblia o chama de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então o ouro significava que Jesus é rei, e somente um rei superior poderia receber ouro de outros reis. Então tinha esse simbolismo, irmãos, né? Os reis costumavam receber ouro, né? E a Bíblia diz em 1 Timóteo assim, olha, 1 Timóteo 6, de 14 a 16, diz assim, olha, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único e poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, o qual seja honra e poder para sempre. Amém. Então, irmãos,
O simbolismo deste presente do ouro significa que aqueles sábios, eles estavam reconhecendo a Jesus como rei. Você reconhece a Jesus como seu rei, como rei na sua vida, como autoridade maior sobre a sua vida? Você reconhece a Jesus dessa forma? Pouco tempo nós ministramos uma palavra aqui sobre o senhorio de Cristo, e quando a gente reconhece realmente a Jesus como o nosso rei, como o nosso Senhor, a gente está reconhecendo toda a autoridade dele, irmãos, sobre a nossa vida. A gente está reconhecendo: olha, Jesus, o Senhor é o meu rei, é o Senhor quem manda, o Senhor é o meu Senhor absoluto sobre a minha vida. Então, meu querido, quando você reconhece a Jesus como seu rei, você pode entregar o tesouro do seu coração para ele, amém? Amém? A Bíblia diz que onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então pode entregar o tesouro do seu coração para ele, deixe ele reinar sobre a sua vida para sempre. Aqueles reis magos reconheceram Jesus como rei, né? Eles reconheceram, né? No versículo 2 aqui do próprio texto, no versículo 2, eles assim indagavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Eles chegaram em Jerusalém procurando um rei. Havia acabado de nascer Jesus, mas eles estavam procurando onde era nascido o rei dos judeus. Eles reconheceram a Jesus como o rei dos judeus, né? E eles falam assim: porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos aqui para adorar esse rei. Amém, irmãos? Então adore esse rei, meu querido. Adore esse rei que veio, que nasceu, né? E desde que ele nasceu, ele já é reconhecidamente rei, né? Naqueles tempos, rei dos judeus, mas para nós ele hoje é rei dos reis e senhor dos senhores. Amém, irmãos? O segundo presente, o incenso. O incenso, o uso prático do incenso, além de ser um considerável valor monetário, o incenso era usado para exalar odores agradáveis e perfumados, né? A gente vê, por exemplo, quando aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro, era uma espécie de incenso, né, que foi derramado ali, perfumou toda a casa. Então, tinha um valor considerável financeiro, era algo caríssimo, né, esse incenso. Agora, o seu significado simbólico: o incenso provém de uma resina vegetal doce e era usado pelos sacerdotes no templo, né? Lá em Levítico 2, versículo 1 e 2 diz assim: e quando alguma pessoa oferecer oferta de alimentos ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite, e porá o incenso sobre ela, e atrará os filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do seu azeite, e com todo o seu incenso, e o sacerdote queimará como memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor, né? Então o significado do incenso, irmãos, ele era usado pelos sacerdotes naquele tempo, no templo, né? Em várias situações, na unção, quando era oferecido ofertas ao Senhor de flor de farinha ou de animais mesmo, era derramado também um incenso ali que exalava um cheiro suave diante de Deus. O Salmo 141 mostra também o incenso como um símbolo da nossa oração, irmãos, né? E Apocalipse 8 também diz assim, lá no Salmo 141, versículo 2: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Apocalipse 8, versículo 3 e 4, é um texto maravilhoso que a gente canta. Tem uma música que a gente canta, aquele Eu Creio no Poder da Oração, fala um pouquinho sobre isso. E muitas pessoas às vezes não atentaram que estava na Bíblia isso, né? Mas a Bíblia diz assim, olha, lá em Apocalipse 8, versículo 3 e 4, diz assim, olha: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, e tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos, e sobre o altar de ouro
que está diante do trono, e a fumaça do incenso subiu com a oração dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. A Bíblia diz que a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, né? Subiu até diante de Deus, desde a mão do anjo até diante de Deus, né? Isso mostra, irmãos, que a nossa oração, ela sobe diante de Deus. Cada oração que a gente faz, ela é recolhida diante de Deus. Cada oração que nós fazemos, essa oração chega um dia diante de Deus, irmãos, né? Então, o incenso fala, irmãos, sobre o sacerdócio de Jesus. O incenso era algo que os sacerdotes usavam no templo, né? Nos sacrifícios lá no templo, para ungir sacerdotes e às vezes até reis. Então Jesus, irmãos, ele é o nosso sumo sacerdote. Ou seja, Jesus ele é o responsável para que as nossas orações cheguem até diante do trono de Deus, amém? Quando a Bíblia diz que Jesus falou lá na cruz do Calvário, Jesus falou, está consumado. O que aconteceu? Tinha um véu no templo, aqui é mais ou menos igual ao templo naqueles dias. Só que aqui, por exemplo, vamos supor que aqui tinha um véu separando o lugar santo, o lugar santíssimo, e somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele poderia entrar naquele lugar. Geralmente ele entrava com uma corda amarrada nos seus pés, porque se o sacerdote estivesse em pecado, e ele morresse ali dentro daquele lugar, onde era manifesta a presença de Deus, se ele morresse ali, qualquer pessoa que entrasse para tirar o sumo sacerdote, morreria também por causa do seu pecado. Então, se o sacerdote morresse, eles tinham que arrastar o sumo sacerdote. Mas havia, irmãos, uma separação aqui, né, do lugar onde era comum a todos, para o lugar que era o santíssimo lugar. E havia um véu, uma separação. E a Bíblia diz que quando Jesus falou lá na cruz, assim, olha, está consumado. A Bíblia diz que o véu rasgou de cima a baixo, né? Mostrando com isso, irmãos, que agora o acesso estava liberado, o acesso para cada pessoa, através do sangue de Jesus, irmãos, através do sacerdote, do sumo sacerdote de Deus, que é Jesus Cristo. Através desse sacerdote, que a Bíblia diz, nós vamos ler o versículo aqui, que ele entrou uma vez por todas lá no Santo dos Santos. Agora abriu acesso para mim e para você termos acesso, para termos total liberdade de adentrarmos a presença de Deus, né? Não tem nada mais que nos impede, irmãos. Através do sangue de Jesus, você não precisa do seu pastor para você entrar na presença de Deus. Você não precisa de missionário, você não precisa de nada, de ninguém. Você só precisa de Jesus, de crer em Jesus, e aí você pode entrar na presença de Deus em oração e entrar diante do trono de Deus, né? Você tem livre acesso à presença de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, o nosso sumo sacerdote, Ele é esse responsável, irmãos, pelas nossas orações chegarem até diante de Deus. Nós temos um sumo sacerdote para interceder por nós, amém? O tempo todo. Então os magos, eles deram incenso a Jesus, porque era uma oferta sagrada, além de servir para espantar moscas no ambiente onde estivesse a criança recém-nascida. E o incenso simboliza também que Jesus seria sacerdote, era uma criança, mas eles já estavam profetizando, dando aquele incenso como presente para a criança. Eles estavam profetizando que Jesus seria sacerdote, segundo a Bíblia. Ele é o supremo sacerdote, segundo a linhagem de Melquisedeque, né? Melquisedeque aparece lá em Gênesis como um sacerdote que ele aparece e desaparece na Bíblia. E a Bíblia diz que ele não tem princípio. Lá na Bíblia Sagrada, lá em Gênesis, a Bíblia diz que Abraão deu oferta a Melquisedeque, né, considerando Melquisedeque maior do que ele, maior do que Abraão, que era o pai da fé. Então esse Melquisedeque era uma figura
era uma figura do próprio Cristo, irmãos. Que a Bíblia diz que ele não tem princípio de dias, não tem um dia que na Bíblia falou assim, olha, começou a existir, nasceu Melquisedeque. Ele não tem princípio de dias, ele não tem fim de dias. Do jeito que ele aparece na Bíblia, ele desaparece. E agora cá em Hebreus, a Bíblia vai falar de novo, irmãos. Vai falar sobre Melquisedeque, que era um sacerdote que recebeu o dízimo de Abraão, lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis. E aí agora a Bíblia vai falar de novo, irmãos, vai falar que Jesus Cristo, ele é sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, segundo a linhagem de Melquisedeque. Ele é sacerdote eternamente, está lá em Hebreus 7, o versículo 17. Então aqueles magos ou aqueles sábios, eles sabiam que Jesus intercederia por nós como sacerdote para sempre, porque a função do sacerdote, irmãos, é essa, é interceder pelas pessoas. Então esses sábios, eles sabiam, já profetizavam ali que ele seria sacerdote para sempre, que ele intercederia por nós. Lá em Hebreus 7, de 24 a 27, diz assim, mas este, porque permanece eternamente, falando de Jesus, tem um sacerdócio perpétuo, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A Bíblia está dizendo que Jesus vive, esse nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, esse nosso sacerdote eterno, Jesus, ele vive para interceder por nós. Amém? Ele intercede. Nunca pense que você está sozinho. Nunca pense que Deus se esqueceu de você. A Bíblia diz que nós temos um advogado ao lado do Pai, né? E está falando é quando a gente peca, irmãos. Não é quando a pessoa está fazendo coisinha boa para Deus, não. Né? Se você ler o texto lá em João, no capítulo 1 João, capítulo 2, a Bíblia fala assim, filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, tendes o advogado ao lado do Pai, Jesus Cristo justo. Está falando para pecar, para a pessoa que peca, para a pessoa que pisa na bola, fala assim, ó, não peca, eu estou escrevendo essas coisas, orientando para que vocês não pequem. Mas se acontecer de pecar, você tem um advogado ao lado de Deus, ao lado do Pai, Jesus Cristo. Então, meu querido, olha, Ele está intercedendo o tempo todo, muitas vezes, muitas batalhas que a gente passa na vida, muitas batalhas que a gente enfrenta na vida. Sabe por que a gente consegue vencer, irmãos? Porque temos um intercessor fiel. Temos um intercessor, meu querido, olha, que ele não deixa de interceder por nós diante do Pai. Dia e noite ele está intercedendo por nós, amém? Você tem um intercessor fiel, amém, meu irmão? Amém? Então a Bíblia diz que ela vivendo sempre para interceder por eles, porque convinha que tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, né? Se você acha que tem coisa bonita no céu, meu irmão, a Bíblia diz que Jesus é a coisa mais sublime. Ele é feito mais sublime do que os céus, do que qualquer coisa que exista nos céus. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados. Jesus não teve que oferecer sacrifício, irmãos, pelos seus próprios pecados, porque Ele nunca pecou. Primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez Ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, né, para sempre, irmãos. Ele fez isso uma vez. Ele entrou lá, Ele derramou seu sangue, o véu se rasgou, e para sempre nós temos acesso à presença do nosso Pai, irmãos, por causa desse sacerdote que morreu no nosso lugar lá na cruz. Então Jesus é o sumo sacerdote que intercede por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote. E nós precisamos reconhecê-lo, irmãos, como o nosso sacerdote.
Ele é o nosso sumo sacerdote. Quando a gente sabe disso, quando a gente reconhece isso, você pode ir até Ele a cada dia, ou ir até Deus a cada dia, entregar diante de Deus as suas orações, entregar diante de Deus as suas necessidades. Sabe por quê? Porque você tem um sacerdote que já entrou na presença dEle, que já abriu, a Bíblia diz lá em Hebreus também, abriu um novo e vivo caminho através do seu precioso sangue. Amém, irmãos? Então Ele é o nosso sacerdote, nós temos livre acesso à presença do nosso Pai por causa desse sacerdote. E aí vem um terceiro presente, que é a mirra. O uso prático da mirra era um óleo amargo, de uma resina vegetal, mas também era um óleo muito cheiroso, né, extraído de uma planta espinhosa. E ela tinha também muito valor econômico. Talvez ela fosse muito útil para José e Maria no cuidado com o bebê, né? Eles deram a mirra para Jesus porque ela era usada como óleo também nas crianças, para dar frescor, para hidratar a pele, né? E além de servir também como repelente, também a mirra servia. Agora, o significado simbólico da mirra, irmãos. O que significa a mirra? A mirra era usada pelos profetas. Ela era usada pelos profetas para ungir as pessoas que fossem consagradas, reis, profetas, outros profetas, sacerdotes. E era usada também para ministrar cura aos leprosos. E os magos sabiam, os sábios sabiam que Jesus era o profeta esperado pelos séculos. Então a mirra tem esse simbolismo, era dada aos profetas, era como que fosse uma ferramenta de trabalho dos profetas. Eles carregavam a mirra para ungir pessoas quando Deus mandava. Quando Samuel foi lá para ungir Davi na casa de Jessé, ele levou lá um chifre, né, com óleo, com mirra, e derramou sobre Davi. Eles usavam, era a ferramenta de trabalho do profeta, e eles levaram para aquela criança também, simbolizando, talvez crendo que aquela criança seria o profeta esperado por séculos, né? As pessoas esperavam por aquele profeta, né? Só você ler lá em Lucas capítulo 2, você vai ver que tinha pelo menos duas pessoas assim, idosas, que esperavam ansiosamente por Jesus, e eles acreditavam que Jesus era um profeta. Eles acreditavam que Jesus era um rei que viria da descendência de Davi. Eles acreditavam que Jesus seria um sacerdote. Aquelas pessoas que tinham conhecimento de Deus, eles tinham esperança em Jesus, o Messias. E no dia que aquele menino entrou no templo, nós já vimos, já falamos isso tantas vezes, né, que o profeta falou assim, o sacerdote falou assim, Simeão falou assim: Senhor, agora pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Então, esse profeta era esperado pela nação de Israel. A profetisa Ana, mesma coisa, esperava por esse profeta. Então, irmãos, Jesus é o profeta supremo que haveria de vir, cumprindo todas as profecias a seu respeito, e anunciando um novo tempo, um tempo da graça de Deus sobre o povo, amém? Ele era esse profeta esperado, e Jesus tinha essa convicção. O próprio Jesus, irmãos, a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 4, do versículo 16 ao 21, diz assim, olha, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, lá em Isaías 61, versículo 1 em diante: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tomando-o a dar ao ministro, assentou-se,
e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. O que Jesus fez? Ele leu a passagem, e acabou de ler aquela passagem, e assentou-se, e as pessoas ficaram olhando para Jesus. E a Bíblia diz que, quando as pessoas começaram a olhar para ele, a Bíblia diz que ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Jesus estava falando assim: olha, isso que eu acabei de ler, é sobre mim que está falando. Eu sou esse profeta, eu sou esse enviado por Deus, eu sou esse que tem essa unção de Deus para pregar as boas novas, eu sou esse que tem essa unção, essa graça de Deus para pôr em liberdade os oprimidos, aqueles que o diabo está prendendo. Eu sou essa pessoa e é sobre mim que esse texto está falando. Então, irmãos, ele tinha essa consciência. As pessoas talvez não reconheceram, principalmente as pessoas onde Jesus foi criado, falando assim: mas esse aí não é o filho de José, não é o filho da Maria, nós não conhecemos os seus irmãos, as suas irmãs. Como que ele está falando que ele agora é esse profeta esperado? Como que ele está falando que ele é o Messias? Então, irmãos, quando aqueles homens entregaram aquela mirra como presente para o menino Jesus, para Jesus, eles estavam, na verdade, reconhecendo também aquela criança como o grande profeta que a nação de Israel esperava. E profeta, meu irmão, é aquele que proclama as verdades de Deus. Você reconhece Jesus como verdadeiro profeta? Amém? Você reconhece a Jesus como profeta na sua vida? Se você reconhece, você creia realmente, creia e pratique tudo que vem dele, tudo que vem de Jesus, irmãos. Ele é este profeta, né? Concluindo essa palavra, queria que você ficasse de pé, nós vamos orar. Mas queria concluir dizendo, lembrando que Jesus, ele é rei, ele é sacerdote, ele é profeta. Todos nós, irmãos, se a Daiane está aí, Daiane, toca o corpo. Uma coisa no teclado. Todos nós, irmãos, precisamos de um rei que governe a nossa vida, amém? Todos nós precisamos de alguém que realmente governe a nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, na verdade, nós estamos reconhecendo a Jesus como nosso rei, como nosso Senhor. Nós estamos entregando o controle realmente da nossa vida nas mãos dele. A Bíblia diz que todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então é isso que nós precisamos, meu irmão, olha, reconhecer realmente Jesus como rei da nossa vida, rei. Todos nós precisamos de um rei. Todos nós precisamos de um sacerdote que interceda por nós, irmãos. Todos nós precisamos de um sacerdote que interceda por nós, que se coloque diante de Deus a nosso favor. Todos nós precisamos, irmãos, todos nós precisamos de um profeta que nos ensine a verdade, que nos mostre o caminho, irmãos. Todos nós precisamos de um rei que governe a nossa vida, todos nós precisamos de um sacerdote que interceda diante de Deus por nós, todos nós precisamos de um profeta que realmente nos mostre o caminho, que realmente nos ensine a verdade. E a Bíblia diz que Jesus, na pessoa do Espírito Santo, é essa pessoa. A Bíblia diz assim: e Ele nos ensinará todas as coisas que nós precisamos saber. E nós temos tudo isso, irmãos, e muito mais, em uma só pessoa, em Jesus Cristo. Ou seja, Jesus é tudo que você precisa e eu preciso. Ele é rei, Ele governa a nossa vida, Ele intercede por nós, Ele é profeta sobre as nossas vidas, é a sua palavra que nos ensina, é a sua palavra que nos inspira, os seus ensinamentos que nos mostra o caminho que nós devemos andar. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós precisamos de alguém maior que nós,
que governe a nossa própria vida. Precisamos, irmãos. Precisamos de um sacerdote, alguém que é maior do que nós também, mas que tem acesso à presença de Deus e já abriu esse acesso para nós adentrarmos a presença do nosso Pai. Nós precisamos, todos nós precisamos de sacerdote, precisamos de profeta. Todos nós precisamos de Jesus, irmãos. Jesus é tudo que precisamos. Na verdade, quando eu estava anotando essas coisas, falando assim que Jesus é tudo que nós precisamos, e me veio uma frase no coração assim: não, Ele é mais do que nós precisamos. E eu pensei assim, será que eu estou vou pregar alguma heresia falando que Jesus é mais do que nós precisamos? E aí me veio a palavra no coração, um versículo que eu cito tanto, que eu conheço tanto, que praticamente quase todos os dias eu cito esse versículo nas minhas orações, que é Efésios 3:20, que diz assim: ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você precisa, meu querido. Ele faz, Ele dá para a gente, irmãos. Olha, mais, eu creio que cada pessoa que está aqui, Deus tem dado mais para você do que aquilo que você precisa. Deus dá mais, irmãos, Ele faz mais. Então, meu querido, olha, Jesus é tudo que precisamos. Jesus é mais do que nós precisamos. Jesus sobra na nossa vida. Sobra, né? Porque a Bíblia diz que Ele veio para dar vida e vida com abundância. Abundância, irmãos, é quando está transbordando. É quando está transbordando na nossa vida. É assim que Jesus quer ser na sua vida, meu querido. Ele quer ser mais do que aquilo que você precisa. Ele quer ser mais. Ele quer suprir tanto sobre a sua vida, a ponto de você se derramar, de você poder alcançar outras pessoas com a graça dEle, com os recursos dEle sobre a sua vida. Jesus é mais, meu querido. Ele é mais. Ele é sacerdote, Ele é rei, Ele é profeta. Ele é mais do que aquilo que nós precisamos. Muito mais. Você precisa de um rei, você precisa de um sacerdote, você precisa de um profeta. Na verdade, nós precisamos de Jesus. Feche seus olhos. Eu queria que nessa noite agora, neste momento, a gente se colocasse no lugar daqueles sábios que vieram de longe, que se esforçaram, e eles só queriam, é de Deus, né? A Suzana cantou que nessa noite, eles só queriam adorar o rei. Eles não quiseram nenhum benefício que aquele novo rei que estava nascendo pudesse dar para eles. Não, irmãos, eles só queriam adorar. Eles só queriam adorar a Jesus, mais nada. E foi o que eles fizeram e voltaram para suas casas. Eles só adoraram aquele menino. Eles só doaram para Jesus, irmãos. Eles não receberam nada de Jesus, humanamente falando aqui. Quantas vezes a gente vai a Jesus só pedindo para Jesus: Jesus, o que o Senhor pode me dar? O Senhor pode me dar um presente, Jesus? O Senhor pode me dar um presente? O Senhor pode me dar uma bênção, Jesus? Não, eles não foram pedindo nada para Jesus. Eles só queriam adorar. Só queriam dar aqueles presentes para Jesus, em forma de adoração a Jesus. Eles adoraram, voltaram para suas casas. Nunca mais ninguém ouviu falar daqueles sábios, pois eu creio que eles foram tão abençoados nas suas vidas. Talvez eles voltaram testemunhando para suas casas, lá para suas nações, mas eles só queriam adorar Jesus. Eu queria que você e eu, nós nos colocássemos diante de Deus nessa noite, como aqueles três, se eram três, a gente se colocasse diante de Deus, dizesse: Deus, como que eu posso presentear o Senhor?
Como que eu posso dar um presente para Jesus nesse dia de Natal, que comemora o Natal? Que presente que eu posso dar para Jesus? E o maior presente, meu irmão, minha irmã, que você pode dar para Jesus é entregar a sua vida totalmente para Ele. Mas é entregar mesmo. É entregar mesmo. É reconhecê-lo como rei sobre a sua vida. Aqueles homens fizeram isso, eles estavam reconhecendo Ele como rei. Reconhecer Ele como sacerdote sobre a sua vida, aquele que abriu o caminho para você chegar até Deus. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ninguém, meu irmão. Você pode fazer, entregar a sua vida, reconhecendo Ele como seu sacerdote, como profeta, como aquele que dá a direção, que manda a palavra dele sobre a sua vida, e você recebe a sua palavra, você anda em cima e de acordo com a sua palavra. Em nome de Jesus, se coloque no lugar, vamos nos colocar no lugar daqueles homens nessa noite. O que nós podemos oferecer para Jesus? Que presente nós podemos dar a Jesus nessa noite?